Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura? Ele respondeu: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de terça-feira. Hoje a igreja recorda o Evangelho onde Jesus é procurado por Nossa Senhora e também pelos seus parentes, seus primos, chamados seus irmãos. É importante notar neste Evangelho que a Igreja, ao longo dos séculos, usa esse Evangelho como uma das possibilidades de celebrar as festas marianas da Igreja, porque a Igreja reconheceu já no início que este Evangelho era um elogio a Nossa Senhora. Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Vai dizer que todo aquele que ouve a palavra, que pratica a palavra, ou seja, todo aquele que tem fé, é mãe e irmãos de Cristo. Santo Agostinho vai dizer que é um elogio a Nossa Senhora, porque ela é aquela que sabe viver a palavra, praticar a palavra por excelência. Então ela é a mãe de Jesus, a mãe biológica, porque gera, por obra do Espírito Santo, o Filho de Deus no seu ventre, e ela é mãe na fé. E o que Jesus está dizendo neste Evangelho sobre ser mãe e irmãos, Jesus está falando que a família espiritual é muito grande. E Jesus está dizendo que é importante a nossa família biológica, os nossos pais, irmãos, primos, nossos parentes, mas que nós somos chamados, a partir da fé, a edificar uma belíssima família espiritual. E nessa família, onde todos nós que temos fé em Cristo somos irmãos, nós temos um Pai que é Deus e temos Maria como mãe de todos. Então nós podemos entender que Jesus está afirmando que Nossa Senhora é a sua mãe e Ele é a cabeça da igreja, mas ela é mãe de todos nós que formamos o corpo de Cristo. Todo batizado está inserido na igreja e faz parte deste grande corpo espiritual, o corpo místico de Jesus. Então nós somos chamados a reconhecer que Nossa Senhora é mãe não somente de Cristo, mas é mãe de toda a igreja. Somos chamados a reconhecer que o próximo, que professa a fé comigo, é meu irmão, e que juntos nós precisamos ter uma espiritualidade onde a palavra de Deus se torna o centro da nossa vida. Aqui em Brasília, o nosso arcebispo Dom Paulo tem pedido que toda a arquidiocese possa aprofundar um dos pilares da nossa fé, que ele chama o pilar da palavra de Deus, que está presente na liturgia da igreja em cada celebração, sobretudo nos sacramentos, onde a Eucaristia também tem um grande espaço, a palavra do Senhor. Nas missas do domingo temos uma leitura, normalmente do Antigo Testamento, o Salmo, uma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Então, mesmo a Eucaristia, esse sacramento tão importante que nós vivenciamos a cada missa, dar destaque à palavra do Senhor. A palavra de Deus colocada em prática se torna a nossa âncora, o nosso suporte, o fundamento da nossa vida. A palavra que Jesus deseja que todos nós possamos vivenciar para sermos desta família espiritual, pode e deve ser um dos sustentos da nossa vida. Que tempo você está dedicando à leitura da palavra de Deus? Você está procurando aprofundar a sua fé, o conhecimento da Sagrada Escritura? Então, todos nós precisamos ter um amor grande pela Sagrada Escritura. Ali está o tesouro da nossa fé. É na palavra que nós encontramos a lei de Deus, os seus preceitos,
as orientações para o cristão alcançar a vida na graça. A palavra ilumina os nossos passos, ilumina os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas decisões. São João Paulo II reconhece que Maria ela é revestida pela palavra do Senhor. E todas as ações de Maria expressam o seu amor pela palavra. Então que também nós, seguindo o exemplo de Nossa Senhora, possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, que possamos aprofundar a nossa fé e reconhecer que eu e você fazemos parte da igreja. Nós somos a igreja. Cristo é a cabeça da igreja e nós somos membros do seu corpo. Seja a igreja professando a fé, testemunhando a sua fé e praticando a palavra. Irmãos e irmãs, hoje nós recordamos um santo importante que vai nos ajudar a viver a nossa espiritualidade e vai nos indicar sempre um caminho para a nossa fé. A igreja hoje recorda São Francisco de Sales. Em uma das suas frases nos seus escritos, ele diz que é preciso sofrer com paciência a lentidão com que nós vamos aperfeiçoando e não deixando de fazer o quanto podemos para progredir, sempre com boa vontade. Então ele reconhece que o nosso progresso é lento, mas que a gente deve se dedicar ao máximo para o nosso crescimento diante de Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós com a intercessão de São Francisco de Sales. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.